Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula vou estar falando do DataBind dos novos componentes de acesso a dados. Vou estar usando o Visual Basic 2005 na versão Express e o SQL Server 2005 na versão Express Edition. Essas duas ferramentas você pode fazer o download de forma gratuita no site da Microsoft. Quando trabalhamos com acesso a dados em formulários Windows, uma das principais dúvidas para quem está iniciando é como acessar os dados e exibir as informações nos formulários. A versão 2005, a versão do Visual Basic 2005, ela trouxe muitas novidades nesta área, facilitando a vida do desenvolvedor e do usuário final, que pode usar a ferramenta para criar desde o banco de dados, as tabelas e toda a estrutura que vai permitir gerenciar os dados e exibir os dados nos formulários Windows. Vamos então, nessa videoaula, mostrar como podemos acessar os dados e exibir os dados em controles de formulários, efetuando as principais operações. Um dos recursos que a nova versão do Visual Basic oferece é a possibilidade de você estar criando no próprio Visual Basic o banco de dados, as tabelas, definir os campos, sem precisar sair do ambiente. Você não precisa de uma ferramenta externa para criar o banco de dados e as tabelas. Você pode fazer tudo isso no ambiente do Visual Basic 2005. Então vamos aqui, abrindo o Visual Basic, menu File, New Project, ou se você preferir, New Project. DataBind VBNet. Vamos criar um projeto, novo projeto do tipo Windows Application, né? Janela New Project. Ok. Então vamos começar do zero. Vamos começar criando o banco de dados. Então, no Visual Basic 2005, podemos criar um banco de dados através da opção Add New Item. Na janela Add New Item, eu tenho diversos templates, dentre eles o template SQL Database. É esse template que eu vou usar para estar criando o meu banco de dados. Aqui eu vou chamar o meu banco de dados de cadastro, MDF. Esse banco de dados é um banco de dados SQL Server. Por isso que você tem que ter a versão do SQL Server 2005 instalada. Pode ser a versão 2000, mas a versão 2005 Express ela é gratuita. Então vamos usar aqui Add e o banco de dados vai ser criado. Note que ele é exibido aqui na janela Solution Explorer e o assistente de configuração do Data Source vai ser exibido para que possamos selecionar os objetos do banco de dados. Então aqui, se eu quisesse estar interrompendo aqui o meu assistente, não haveria problema nenhum, porque aqui seria apenas para eu estar criando o dataset, que o banco de dados já foi criado. Então vou dar um cancel aqui, pronto, meu banco de dados já foi criado. Eu tenho aqui
o banco de dados cadastro. Na janela Database Explorer, se você não estiver visualizando ou a janela Database Explorer, ou Solution Explorer, ou a Data Source, aqui no menu View você pode habilitar essa visualização. Bom, aqui na janela Database Explorer eu tenho aqui o meu banco de dados criado. Note que eu tenho as opções aqui para criar tabelas, história de procedures. Então vamos aqui selecionar tabelas, porque o próximo passo é criar uma tabela. Eu vou criar uma tabela e definir alguns campos para ser usado na aplicação. Então, para mim criar uma tabela aqui, nós que aqui se eu clicando no botão mais para expandir, não existe nada criado. Clicando com o botão direito, eu tenho a opção Add New Table. E essa que eu vou selecionar para estar criando a minha tabela. É aberto aqui no editor para você já informar o nome da coluna, ou seja, do campo, o tipo de dados e se ele permite null ou não. Vamos então aqui estar definindo a minha tabela clientes. O código do cliente, cliente ID do tipo int, não permite nulos. O nome do cliente é um varchar. O endereço, que é um varchar, e cidade, varchar. Muito simples. Então aqui eu estou definindo a minha tabela, vou salvar, aqui ele pede o nome da tabela e eu vou selecionar a tabela clientes. Pronto. Aqui eu defini a minha tabela com 4 campos, o código do cliente do tipo int, o nome, o endereço e a cidade, um varchar, ou seja, do tipo texto, e 50 posições. Aqui o campo, defini que o campo nome também não aceite nulos. Uma coisa que é muito importante você definir em suas tabelas é uma chave primária. Uma chave primária é um atributo que permite identificar de forma única um registro numa tabela. Então aqui na minha tabela clientes, o campo cliente ID, se eu definir ele como uma chave primária, para fazer isso eu clico em cima do campo, seleciono Set Primary Key ou vou aqui no ícone. Note que o ícone de chave primária apareceu aqui do lado do campo. Esse ícone indica que esse campo é chave primária. Ou seja, todo cliente vai possuir um código único, que através dele poderá ser identificado. Então aqui eu defini a minha tabela, o campo cliente ID é do tipo, é uma chave primária, e outro recurso interessante que eu posso usar é definir esse campo aqui como autoincremental. Se você já trabalhou com o banco de dados Access, o Access chama esse campo de autonumeração. É um campo que ele é incrementado automaticamente pelo gerenciador de banco de dados. Então aqui selecionando Identity Specification, aqui note que isIdentity está null, eu vou definir como yes. Note que ele já definiu aqui um incremento de 1 partindo de 1. Eu vou deixar assim, poderia alterar esses valores. Então, salvando aqui, eu tenho aqui a minha tabela com uma chave primária e o campo cliente ID, além de chave primária, ele é do tipo Identity, que no SQL Server significa que ele é auto-incremental. Ele vai sendo incrementado a cada nova inclusão de uma unidade. Então nós temos aqui a tabela criada. Podemos também, além de criar a tabela, note que agora já podemos visualizar a tabela e seus campos no Database Explorer. Podemos também, se clicarmos em cima da tabela, temos a opção Show Table Data. Essa opção permite que incluamos alguns dados nas tabelas. Vamos fazer isso nesse momento. Clicando no Show Table Data, vamos incluir algumas informações aqui. Eu não vou digitar nada no campo cliente ID mesmo, porque ele é read only, porque ele vai ser auto-incremental. Então vamos lá. Vou selecionar aqui, digitar alguns nomes. Alguns dados, né? Note que após a inclusão, o campo cliente ID recebeu o valor 1.
Note que o segundo campo recebeu o valor 2. Ok, já está bom aqui. Salvar o nosso projeto. Então, sem sair do IDE, Visual Basic 2005, eu criei meu banco de dados cadastro, a minha tabela clientes, com meus campos cliente ID, nome, endereço, e eu inseri alguns dados aqui na tabela. Pronto, eu já tenho a minha tabela criada. Então, o próximo passo é mostrar como podemos acessar os dados dessa tabela e exibir em um formulário. Então, eu vou aqui aumentar um pouco o formulário. Então, a nossa próxima etapa é criar uma fonte de dados, um data source. Então, aqui no menu Data, eu tenho a opção Add New Data Source. Aqui o assistente de configuração, ele me manda eu selecionar o tipo de fonte de dados. Eu posso trabalhar com banco de dados, web service e objeto. No meu caso aqui será um banco de dados. Aqui ele já usa, aqui eu não tenho uma conexão, não, tenho cadastro, eu tenho aqui. Tem uma conexão com o banco de dados, cadastro um IDF, seleciono essa conexão, vamos verificar. Note que ele está no diretório da aplicação, né? Então vamos Next, e aqui eu vou salvar a string de conexão, cadastro connection string, ok? Ele vai me retornar informações para me selecionar aqui com qual tabela eu vou trabalhar. Como ela só tem uma, eu vou selecionar a tabela clientes. Poderia haver mais de uma tabela, eu selecionaria aquelas tabelas com qual eu vou trabalhar. Então eu vou trabalhar com a tabela cliente. O nome do dataset, ele está informando aqui, eu vou alterar aqui só para clientes dataset, ok? Note que ele vai criar o dataset agora. Então, se olhar aqui no Solution Explorer, ele criou um dataset, que é um esquema da tabela clientes, exibindo seus campos, e criou um Table Adapter, chamado Clientes Table Adapter, com os métodos fill e get. Esses métodos aqui, se eu clicar na opção configure, ele está apenas selecionando os dados da tabela clientes, ok? Bom, voltando ao formulário. Então, aqui na janela Data Source, eu tenho o meu dataset e a minha tabela criada. Note que aqui a tabela ela exibe um modo de visualização do tipo Data Grid View. Eu tenho a opção Details, que exibe um ícone diferente. E os campos, eu posso alterar o modo de visualização. Aqui eu estou cada campo vai me gerar um test box. No caso do cliente ID, eu poderia selecionar um label, porque ele é um campo que não permite alteração. Então aqui eu posso selecionar o tipo de exibição que eu vou desejar no meu formulário. Se eu quiser um outro tipo que não aparece aqui, eu customizo aqui, selecionando aqui, conforme o tipo de dados. Se fosse um campo do tipo data, um campo numérico e assim por diante. Então vamos aqui selecionar o modo Details e vamos arrastar e soltar no formulário a minha tabela clientes. Note que o assistente ele cria para mim os objetos na bandeja do formulário e o formulário ele cria uma barra de botões de navegação, opções de incluir, excluir e salvar, e os campos com controles já definidos. Na bandeja do formulário ele criou um dataset, um binding source, um table adapter e um binding navigator. Vamos salvar o projeto aqui e vamos estar executando para ver o resultado. O que está acontecendo? O que vai acontecer?
Pronto. E aqui é exibido o meu formulário com os dados nos controles e botão de navegação, onde eu posso navegar pelo registro. Se eu quiser alterar um valor aqui, vamos ver se alterou lá. Foi no registro 2, alterei Bahia e vamos incluir um registro aqui. Ok, eu também alterei, vamos excluir. Então aqui foi criado um formulário exibindo os dados da tabela clientes, onde eu tenho aqui uma barra de botões com toda a funcionalidade de navegação e a realização das operações de incluir, excluir e salvar. Vamos ver o que está ocorrendo aqui atrás do formulário. Por trás dos panos, o que está ocorrendo. Clicando aqui duas vezes no formulário, eu tenho aqui no evento load do formulário, eu tenho aqui o meu table adapter cliente que está preenchendo a tabela clientes do meu dataset. E assim, exibindo. Note que esse método fill ele dá um select em todos os dados, né? Se você tiver uma tabela com 1 milhão de registros, ele vai exibir 1 milhão de registros ali. Então, nós veremos na próxima videoaula que isso aqui você tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui no botão salvar, eu estou validando, encerrando a edição. E aqui eu estou usando o método update do table adapter na tabela clientes do meu dataset. Ok? Então, vamos voltar aqui para o formulário. E como é que os dados estão sendo exibidos aqui nos controles? O que está acontecendo aqui? Bom, vamos aqui selecionar o nome. Vamos aqui em propriedades. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte. O controle ele tem uma propriedade DataBinds que me mostra aqui, no caso do text box, que ele está exibindo o nome do objeto clientes binding source. Se eu clicar aqui, eu vou ter a visualização disso. Ó, tem um binding source, clients binding source, e aqui ele está vinculado ao nome, ele vai exibir o nome aqui. Aqui, no caso do endereço é a mesma coisa, e no caso de nome é a mesma coisa. O que muda aqui é o campo que está sendo vinculado. E o Bind Navigator, que é aqui, ele apenas está vinculado ao Binding Source e permitindo a navegação. Então, com isso, vimos que o assistente gera tudo para nós. De uma maneira rápida, uma interface elegante, ou seja, uma alta produtividade. Vamos então incluir um outro formulário e mostrar uma outra forma de realizar a mesma tarefa. Então eu vou incluir aqui um botão de comando nesse formulário, apenas para me abrir um formulário. Eu vou colocar aqui a opção, o nome do botão, abrir. E aqui eu vou incluir um add new item, um novo formulário. Windows Forms. Vou aceitar o nome padrão. Nesse formulário, eu vou estar exibindo os dados da mesma tabela. Só que eu vou exibir de uma outra maneira, sem usar aqui o assistente. Vamos então aqui estar selecionando um list box e test box. Então aqui eu tenho list box
nome, endereço, cidade e meu text box. Bom, como que eu faço para exibir os dados no list box? No caso, eu vou exibir o nome do cliente aqui, e conforme eu selecionando o nome e for navegando, ele vai exibindo as demais informações no text box. Como que eu faço isso? Bem, vamos estar aqui usando aqui olhando aqui para a nossa toolbox. Claro que eu poderia iniciar aqui incluindo um dataset, criando um dataset para trabalhar aqui com a minha fonte de dados, depois criar um table adapter, mas eu posso fazer de uma outra forma. Note que eu tenho aqui na toolbox um dataset já criado e um table adapter também. Vamos então arrastar aqui, soltar no formulário. Note que ele cria uma referência. Pronto. Eu arrastei a partir da toolbox meu cliente dataset, meu cliente table adapter aqui no formulário 2. Ele criou uma instância aqui apontando para o dataset e para o table adapter já criado. Clientes dataset 1, clientes table adapter 1. Bom, se eu olhar no meu formulário 1, no evento load, eu tenho aqui que o meu table adapter ele tem que preencher o meu dataset. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui no formulário 2. Eu até copiei aqui, como é o nome da instância, só muda o número 1 ali, pronto. Aqui eu já tenho a carga no formulário 2 do meu da minha instância do table adapter e do meu dataset da tabela clientes. Ok. Bom, vamos voltar ao formulário 1 aqui. Então aqui no botão abrir eu tenho que estar abrindo o meu formulário 2. Então eu vou usar o meu recurso mais, que é um outro recurso do Visual Basic 2005. O recurso mais, ele te dá a opção de você, é uma maneira de você acessar rapidamente, né, sem ter que ficar se recordando de qual classe, qual método. Ele te dá acesso a vários recursos da aplicação. No caso aqui eu vou estar usando formulários, forms. Então aqui ele vai me mostrar os formulários, coleção de formulários que existem em forms. Eu vou querer form 2, opção método show, que é exibir o formulário. Ok, aqui já está pronto, eu só vou... Então agora, se eu executar a minha aplicação, veremos qual será o comportamento. Ok, o primeiro formulário ele é exibido, nós já vimos isso, e vamos aqui clicar no botão abrir, onde o form 2 é aberto, só que nada é exibido nos controles, então está faltando alguma coisa. Tá? Vamos voltar aqui o form 2, então aqui no formulário 2, eu tenho que, mesmo eu carregando meu dataset, está faltando a vinculação dos dados. Então eu vou aqui no list box, selecionar a opção Use Data Bounds Items, e aqui eu vou estar selecionando o data source do meu formulário 2. Aqui ele está mostrando as instâncias do formulário e o dataset aqui, ok. Aqui do Display Member eu tenho minha tabela clientes, e aqui eu vou exibir o nome. E o Value Number, que vai atualizar o banco de dados, vai ser o cliente ID, ok. Então aqui eu tenho que fazer a mesma coisa com cada uma das minhas caixas de texto, fazer a vinculação. Ok? Data Binds. Vou na instância do meu formulário. Aqui eu tenho, ele vai exibir o nome. Ele vai exibir o endereço e ele vai exibir a cidade. Vamos então ver se realmente a coisa está funcionando agora. Vamos executar a aplicação.
exibir o formulário 1, abrir, pronto. Note que conforme eu seleciono um nome do list box, aqui na caixa de texto o nome é exibido. Pronto. Meu objetivo foi atingido. Só que vamos atentar para um detalhe. Se eu quiser alterar algum dado aqui, ó, note que eu não consigo. Ainda não deveria. Bom, note que a alteração ela não se mantém. Então, para mim fazer isso, eu tenho que usar o binding source. Ou seja, eu vou estar incluindo alguns recursos para poder alterar os dados e depois nós veremos como poderemos também estar salvando e estar navegando nos dados. Então o que eu tenho que fazer aqui é incluir um componente binding source. Aqui eu poderia chamar clientes, eu vou binding source 1, apenas para diferenciar. Então eu criei aqui um binding source. Então note que aqui o data source aqui não está definido. Então eu vou definir o meu data source aqui, que é o clientes data source, e o meu data member, que é a tabela clientes. Ok. Então eu já tenho meu binding source definido. O que eu tenho que fazer aqui é alterar a vinculação realizada aqui. O data source está usando o dataset e vai usar o binding source. Então ele vai usar o client binding source. Então aqui ele vai exibir o nome, vai atualizar o código. A mesma coisa para a minha caixa de texto. Cada uma delas eu vou estar na propriedade databinds alterando, apontando para o binding source. Aqui no caso o nome, aqui binding source o endereço e aqui o binding source cidade. Vou fazer mais uma coisa aqui, vou criar um botão de comando para me salvar as alterações do dataset no banco de dados. Então note que aqui no formulário 1 eu tenho o código que faz essa tarefa. Então eu vou copiar, vou no formulário 2, no meu botão que eu vou salvar aproveitando o código. Só que o nome do meu binding source aqui é diferente. E aqui meu cliente adapter, a referência é diferente. Ok. Então aqui eu já tenho a opção de salvar no meu botão. Então podemos executar a aplicação e verificar o seu resultado. Abrir. Vou fazer uma alteração aqui. Para clicar em salvar, ela é feita. Note que alterei. A alteração se mantém. Pronto. Usando o binding source. Agora, se eu quiser incrementar um pouquinho mais aqui o meu formulário 2, eu posso também estar criando uma navegação aqui. Então eu vou incluir, eu vou usar o componente bind navigator. Vou incluir um bind navigator aqui. E aqui eu só tenho que apontar o meu binding source criado no formulário. Ok. Com isso eu tenho aqui criada a minha barra de botões com a navegação, com as opções de incluir e excluir e o botão de salvar. Pronto. Eu tenho aqui agora a minha aplicação pronta, onde eu mostrei o
Eu tenho a barra de navegação, eu usei o Bind Navigator. Se você quiser incluir um dado aqui, eu posso salvar onde que ele incluiu na caixa de texto. Se eu quiser excluir, ok. Então aqui você percebeu o funcionamento, como que eu consegui realizar essa tarefa usando os componentes de acesso a dados aqui para exibir os dados dos meus controles de formulário, usando Bind Navigator, Binding Source, Table Adapter e Dataset. Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima videoaula.